então a fazer a nossa primeira receita. Depois de muito tempo sem gravar, de gravar algumas coisas que não deram certo, hoje a gente vai fazer uma receita legal. O que a gente vai fazer? Pão. Você está de repente pensando, pô, mas pão? Pô, pão é difícil pra caramba, você já vai começar fazendo essa receita? Não é 100% verdade. É verdade também que não é das coisas mais fáceis de fazer, mas dá pra fazer aí na sua casa, tranquilo, não é o pior dos mundos e com certeza vai ficar muito mais legal do que aquele pão que você compra na padaria. Beleza? Então vamos lá. Hoje nós iremos então com um pão de mandioquinha, só que com um detalhe, com farinha integral. Nunca usei farinha integral, hoje vocês vão vir comigo e ver se dá certo ou não, beleza? Vamos para os ingredientes. Bom, então de ingrediente a gente vai usar 500 gramas de farinha, 150 ml, 150 gramas de água, tá? Se de repente você está falando, ué, essa água está amarela, você vai entender daqui a pouquinho por quê. 30 gramas de fermento fresco. Ah, onde eu encontro fermento fresco? O mais fácil é na padaria, mas se você de repente chega lá e fala, eu quero um fermento fresco, ele sempre tem para vender. Mas no mercado tem o que eles chamam de fermento fresco instantâneo. Esse daí você tem que fazer uma conta, só toma cuidado que é, por exemplo, se são 30 gramas de fermento fresco, esse fermento seco instantâneo são 10 gramas, mas ali está escrito. Bom, 10 de sal, 10 gramas de sal, 30 gramas, aliás, 20 gramas de açúcar, 60 gramas de manteiga, 150 gramas de purê de mandioquinha. Como eu fiz esse purê? Simplesmente descasquei a mandioquinha, cortei, joguei na água fervendo, deixei ele ficar molinha, fez o purê, sem sal, sem nada. E por último, 50 gramas de queijo parmesão. Sempre que você puder, a primeira coisa para fazer qualquer receita é você separar os ingredientes. Primeiro motivo, você tem certeza que você tem tudo que vai precisar, não vai precisar parar no meio e correr atrás de alguma coisa. E segunda coisa, na hora que você está cozinhando, você já sabe a sequência, você não tem que ficar medindo, as coisas acontecem mais fácil. Você acha que num restaurante, quando as pessoas vão fazer alguma coisa, fala, peraí, eu preciso de um pouco de sal, de 10 gramas de sal, eles vão medir na hora? Não, eles já deixam tudo separadinho. Beleza? Vamos pro preparo? Para a gente começar, a gente vai ter que misturar a parte seca, que é a farinha, o sal, o fermento e o açúcar. Aí tem alguns detalhes. Primeira coisa que você pode fazer de duas formas. Existe a forma mais rústica, a forma mais manual, que é você simplesmente ir misturando tudo isso daí numa bancada. Óbvio que como você está misturando sua parte seca, você vai misturar tudo num pote. Então, por exemplo, estou pegando aqui a farinha e vou colocar aqui, por exemplo, o sal. Eu vou pegar aqui uma colher, um garfo que eu já deixei separado, vou misturar um pouquinho. O açúcar, misturando, já vou separando aqui. Já deixei tudo aqui na mão, né? Então misturada. Aqui vai a segunda dica. Nunca você pode misturar o fermento com o sal direto. Por quê? Porque ele simplesmente vai anular e vai estragar o fermento, seu pão não vai crescer, ou sua receita que seja não vai crescer. Então por isso que eu vou dando uma misturadinha entre um ingrediente e outro. Fermento, dá uma misturadinha aqui. Beleza, deu uma misturada nesses ingredientes. E aí a próxima coisa é a questão de começar com a parte, né, úmida, com a parte molhada da receita. E aqui tem a questão que eu comentei da parte mais rústica ou da parte que seja mais fácil. Eu tenho uma batedeira, vou resolver utilizar isso daí. Se você não tiver, não tem problema. Coloca isso, começa a misturar a parte molhada aqui. A próxima coisa que a gente vai fazer é colocar um pouco de água, vai começar a mesclar isso daqui. Como eu comentei, não tem uma batedeira desse tipo, que mistura, né, planetária, que é o nome, não tem problema, vai misturando aqui dentro, na hora que já tiver uma liga assim, né, que você conseguir derrubar numa bancada, em outro lugar, e que você num espaço que você possa mexer, você vai fazer isso daí, beleza? Então vamos lá. Toda essa parte seca, vou colocar
direto na batedeira. Aqueles 150 ml de água. Lembra que eu comentei, tá amarelo por quê? Eu usei a água que eu fiz o purê. Por quê? Tá amarelinha, pega um pouquinho mais de gosto da mandioca. Bom, vou ligar devagar, vai fazer um pouco de barulho aí. E vou pôr esse líquido. Se você estiver fazendo naquela vasilha, né, no bowl ou alguma coisa, você vai ter que fazer isso mais devagar. Como eu estou usando a batedeira, é mais fácil, vou botar tudo. Que a própria batedeira vai fazer o serviço aí de misturar tudo. Que ficou um pouquinho. Bater para ficar esse restinho de purê aqui, né? E vamos misturar. Beleza. Lembrando, for colocar isso na mão, vai colocando água aos poucos. Eu coloquei de uma vez, está misturando aqui. E agora eu vou incorporar a manteiga. Eu vou colocar ela aqui. O meu purê de mandioquinha. Então deixa eu colocar aqui. Vamos incorporar. Então os 150 gramas de purê de mandioquinha coloquei também. Então coloquei a manteiga, coloquei purê de mandioquinha e tem aqueles 50 gramas de queijo ralado. Eu vou colocar também, mas eu não vou pôr tudo. Vou deixar um pouquinho a olho mesmo. Isso a gente vai colocar por cima do pão, só para ele dar uma tostadinha. Na sua casa, se você não estiver usando o farinha integral, nesse momento ele já deve estar bem mais molhado, tá? Pelas receitas que eu sempre faço, ele já devia estar bem mais úmido, bem mais molhado. O que eu vou fazer? Água gelada. Liguei de novo. Só um pouquinho de água gelada, um pouquinho mesmo, coloquei, ó, bem pouquinho mesmo, um pingo de água. Eu não sei se vai dar pra ver direitinho, mas dá pra reparar que ele já tá um pouco mais grudenta essa massa. Aqui tá legal. Ó, eu aperto ela já tá bem como uma pasta única, tá? Vou pegar aqui a massa. Aqui, ó, repara que tá bem uma coisa única. Essa é a ideia, tá? E aí agora é fazer um trabalho manual aqui de preparar a massa, ou seja, de sovar um pouco essa massa. Qual que é a ideia? É que você coloque os dois dedos aqui e você não sinta nenhuma pelotinha de nada, ou seja, esse principalmente pão tem a da mandioquinha. Então, teoricamente, ele vai ficar bastante, né? Mas não, ele não pode ficar nada, tem que ficar uma coisa só. Na hora que você for fazer o purê, deixa ele bem amassado, bem direitinho, por causa disso também, tá? Mas, vamos lá. Legal, tá bem, tá uma coisa única, tá bem homogêneo, tá? Posso fazer aqui de qualquer jeito. Dá pra reparar que ela mudou um pouco a consistência, já tá mais, né, uniforme, vamos dizer assim. E agora eu só vou terminar de fazer o que? A gente chama isso aqui de bolear. Você vai fazer mesmo uma bolinha com ela, juntar essas pontas da massa e fazer uma bola. Para que? Está prendendo o ar. Isso vai fazer com que você faça o pão crescer maior. Bom, legal. Ficou bem redondinho. Vou fazer o que? Vou pegar uma forma. Tá aqui já, separei. Vou colocar essa massa aqui. Papel filme. E eu simplesmente coloco por cima. Não prendo, não faço nada. Simplesmente coloco por cima. Tá? Só para
evitar que a umidade saia aí. A massa para um lugar curioso aqui de casa. Você vai levar para o lugar mais alto que você tiver. Ele vai ficar ali porque é o lugar que está mais úmido e mais quente. Na sua casa você não tem uma estufa para controlar a umidade e temperatura, certo? Então, colocou no lugar mais alto, ele vai ficar mais quente e mais úmido. Só que tem um outro detalhe aí, tem um outro segredo, que é a terceira dica. Como que eu consigo deixar minha cozinha mais quentinha e mais úmida? Aqui, uma água fervendo. Inclusive eu vou abaixar o fogo e vou deixar essa água fervendo. Essa água fervendo vai fazer com que a água evapore, a temperatura lá de cima, porque essa vapor vai ficar lá em cima, vai ficar mais próximo do pão que vai. E deixa aí 30 minutos. Vamos ver no que dá. De novo, está super úmido por causa que continua a água evaporando ali. Vou pegar. Outra coisa que eu fiz foi pegar uma forma e untar. Tem farinha normal, farinha normal, e vou pegar um pouco e jogar em cima dessa bancada. Vai entender porque agora que eu vou buscar. Olha o tamanho que está a massa. Lembra qual tamanho ele estava? Olha o tamanho que ele ficou. Cresceu um pouquinho, né? Bom, virei de um lado, virei de outro, isso para untar. Vou simplesmente fazer um pouquinho de movimento, pegando toda essa farinha, folhei, e agora eu vou um pouco essa massa, tá? E vou fazer aquele mesmo processo de tentar bolear, só que para fazer uma coisa só, ou seja, tentar fazer essa parte toda mais ou menos do tamanho da forma que eu estou usando. Vou colocar aqui dentro dessa forma, um prato limpo, vou cobrir isso daqui e vou levar de novo para a parte mais quente da cozinha, que é lá em cima. Ó a diferença daquele pão que eu coloquei e o pão que está agora. Cresceu bastante, hein? Bom, então vamos lá. Peguei o pão, o resto do queijo, fazer do jeito certo aqui, colocar por cima. Ó, é isso aí. Bora pro forno? Forno pré-aquecido. Vamos botar aí e deixar mais ou menos uns 20 minutos. Você, como é que tá? Qual é o ponto dele? Cima, dá uma crocânciazinha. Vou tirar isso daqui. Vou pegar aqui a luvinha. Coisa linda. Agora, manteiguinha, pão acabado de sair do forno. Dá pra ver a fumacinha? Ó, ó. Delícia. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira receita que vai estar aqui. Se você quiser qualquer outra receita, se você tiver uma curiosidade, não for nada muito absurdo e tal, faz um comentário lá no Facebook, tá? Ou aqui no Facebook se você está vendo direto. E aí eu vou fazer essa receita pra você, beleza? Isso aí, valeu. Semana que vem tem outro vídeo.